Boa noite, amigos do Fluminense, etc. Está no ar o Fluminense em Debate dessa segunda-feira, 5 de setembro de 2011. Fluminense, nas duas últimas partidas, derrotou na quarta-feira o São Paulo por 2-1 e no sábado com aquela virada sensacional que matou metade dos tricolores cardíacos. Aos 45 minutos com o Rafael Moura, o Fluminense fez 3-2. Lembrando que esse programa é gravado nos estúdios da UniTV, da Universidade Federal Fluminense. Hoje nós temos aqui uma mesa um pouco diferente. Temos a estreia do Paulo Roberto Andel, que hoje, no sábado, estreou a sua coluna no Fluminense, etc. E hoje está estreando aqui entre nós no Fluminense em Debate, ele vai ficar fixo. O Marcelo Vieira vai chegar daqui a pouco, né? Ele parece que foi convocado pelo Edu Rocha para ajudar naquela missão, aquela missão assistencialista que eu já falei, que vocês já estão cansados de saber, na África. Tá? E hoje nós temos aqui uma presença muito especial de um dos maiores cronistas da atualidade do jornalismo segmentado de Fluminense Futebol Clube, que é o amigo Paulo César Filho. Paulo PC, muito obrigado pela sua presença. Andel, eu vou querer que você, primeiramente, dê o seu boa noite para o espectador do Fluminense em Debate. Sim. Saudações tricolores, a toda a família Fluminense, etc. Uma honra, né, participar aqui como debatedor e também como cronista de um site que eu já acompanhava regularmente, enfim. No meu caso, não há verdades absolutas. Eu vim aqui dar opiniões e trocar experiências, de modo que, enfim, a crítica é sempre válida, meu objetivo é trocar ideias, trocar informações e, claro, fornecer o meu ponto de vista, que, reiterando, não é uma verdade absoluta, e também mandar um salve para o meu querido PC, figura emblemática da tradição tricolor na internet. PC, é uma honra tê-lo aqui conosco. Queria que você desse a palavra inicial para o nosso espectador. Bom, a honra é minha de estar aqui, né? Quero dar minha boa noite, minhas saudações tricolores aqui para os meus amigos. É uma honra estar aqui e que bom estrear numa semana boa assim, né? Com duas belas vitórias do Fluminense. Tomara que continuem aí contra o Cruzeiro e contra o Corinthians, né? Os próximos compromissos. Aliás, por falar em estreias pequenas, teve a estreia do Andel no sábado, o Fluminense, né, teve aquela vitória sensacional, o William Viana estreou na segunda, ou seja, no começo da semana auspiciosa para o Fluminense, e ontem também nós tivemos a estreia do Marcos Caetano, que vai escrever sempre nos primeiros domingos de cada mês para o Fluminense, etc. Vamos então à pauta, que é uma pauta maravilhosa, eu queria que vocês analisassem comigo. Os dois últimos jogos do Fluminense, tanto contra o São Paulo, como o jogo contra o Atlético Goianiense, quais foram, Paulo, quais foram as semelhanças e as diferenças entre o time de quarta-feira e o time de sábado? Eu queria que você fizesse sua análise a partir dessa comparação. Bom, o time de quarta-feira, a meu ver, ele teve, acima de tudo, uma vitória com base na pegada, na aplicação e na determinação. E tinha uma postura tática que eu creio que era bem mais razoável do que de partidos anteriores. Agora, no sábado, qualquer coisa que eu fale aqui, gente, vai ser pouco, porque eu acompanho o Fluminense há mais de 30 anos nas arquibancadas. E eu, felizmente, como muitos de nós aqui, de vocês, eu já presenciei viradas, eu já presenciei circunstâncias em que ninguém mais esperava, a gente ia fazer o gol no final e se classificava e era campeão, enfim, a nossa história fala por si somente. Agora, o que aconteceu no sábado, se Rogério Skylab estivesse aqui, eu acho que definiria da seguinte forma: foi uma coisa absolutamente fluminense. O Fluminense esteve muito próximo de fazer uma das piores partidas no ano, e a 10 ou 15 minutos do fim, não mostrava a menor capacidade de reagir e ficou com o terceiro gol contra em iminência. Mas aí a camisa tricolor ressurge num golaço, a seguir você tem uma bola na trave, a torcida levanta, o time compra a briga com a torcida e o Fluminense consegue uma das suas grandes vitórias, que, como o PC escreveu, inclusive, muito bem, feita na camisa.
E isso significa o quê? Essas duas vitórias foram empolgantes por razões diferentes. Elas não nos levam a um caminho, a meu ver, de exaltação e fogos e de pré-campeonato. Nós das Laranjeiras não somos pré-campeões de nada, que fique bem claro, mas é um alento. É um alento porque pode ser uma perspectiva para um arranjo no time que permita uma arrancada. E isso já me deixou muito satisfeito. PC, o que teve de marcante para acabar determinando essa diferença do desempenho do time na quarta-feira, ou seja, que começou bem, sufocando o São Paulo e teve constância, né, durante todo o jogo, né, foi bem durante todo o jogo e já no sábado caiu absurdamente. O que determinou isso? Olha, eu escrevi, inclusive, alguns textos atrás, em uma das derrotas, provavelmente, escrevi que tem que o Fluminense, nesse campeonato, está tendo duas trajetórias, são dois Fluminenses separados. O que entrou em campo contra o São Paulo foi o Fluminense que venceu a maioria dos jogos. Um time que, como você falou, ataca, sufoca o adversário. Uma coisa que é difícil de fazer contra o São Paulo no Morumbi, que, para mim, é o jogo mais difícil do ano. Assim, a priori, é o jogo mais difícil do ano. E o Fluminense conseguiu sufocar o São Paulo, conseguiu atacar bem. Foi um time que mostra que quer ser campeão. No sábado foi outro time, que durante 80 minutos tomou um baile do Atlético Goianiense, era para ter sido goleado, mas no final, a camisa, como eu escrevi, foi a camisa. Foi uma vitória da camisa do Fluminense, que se sobrepôs ali com 3 milagres, conseguimos aquela virada fluminense. Essa vitória de sábado é aquele tipo de jogo que não tem explicação nenhuma. Não adianta. O que a gente pode tentar explicar é a diferença do time de quarta para o time de sábado. Agora, a vitória eu acho que realmente é inexplicável. A gente foi a bênção de João de Deus, a mão de João de Deus, do Gravatinha, esse pessoal todo que vive lá em cima zelando pela gente. Né? E agora, eu vi o seguinte, eu vi também na quarta, eu acho uma coisa que até hoje eu fico me perguntando. Né, em todos os jogos do Fluminense, por que o Abel ele não repete as experiências que dão certo? Ou seja, ele entrou na quarta-feira, entrou com os 3 volantes, e um volante que era zagueiro, era meio 3-5-2, enfim, alguma coisa parecida com isso, né, com o Edinho ali circulando pelo campo todo. E aí chegou no jogo de sábado, tirou o Fernando Bob, que era o volante, para botar o Souza. Será que não teve um pouco disso também de influência? Bom, eu acho que teve. Acho que a tática faz a influência, né? Tem a sua influência no andamento da partida. E eu concordo com você. Para mim, o Abel tinha que ter mantido a experiência que tinha dado certo contra o São Paulo no Morumbi, que é uma vitória que eu devo ter visto 2 vezes na minha vida. É um jogo muito difícil. E nós conseguimos ganhar convencendo. Então, por que não repetir o que deu certo na quarta, no sábado? Eu acredito que teve influência, sim. E era uma partida realmente em que se esperava. Teve até um leitor do Fluminense, etc., que definiu isso muito bem. Que ele falou: o Abel entrou contra o Atlético Goianiense achando que o Atlético Goianiense ia recuar, ia jogar fechadinho, né? E por isso ele colocou o Souza. Só que ele abriu, deixou o Diogo. Deu pena. Não deu pena, o Paulo, de ver o Diogo correndo atrás da bola, que nem um penitente, né, de um lado para o outro, sendo envolvido por aquele meio campo do Atlético, que não é bobo, os caras tocam bem a bola. Não deu pena, não? Eu diria o seguinte, não sei se insensado pela muito marcante vitória de quarta-feira, como o PC bem definiu, eu acho que o Fluminense até começou os primeiros 10 minutos ali de maneira bem razoável com o Atlético Goianiense, mas sentiu o gol. Isso é um problema que o Fluminense já tem cronicamente há muito tempo, né? Entra técnico, sai técnico, o Fluminense sente os gols que toma, e houve um momento de desarranjo ali, tamanho na equipe, que o próprio Abel, inclusive, numa entrevista concedida ontem a uma rádio do Rio de Janeiro, ele havia definido o primeiro tempo do Fluminense como horroroso. Né? O saldo que ele tirava dessa situação era de um time horroroso. Foi uma situação confusa, essa situação que você se refere do Diogo, ela fica muito clara no pênalti, né? No jogador perdido em campo, sem saber a posição que ocupa, para onde corre, sem tempo de bola, e a gente sabe que o Diogo
tem condição de oferecer muito mais do que a gente viu. Enfim, houve, a meu ver, uma série de equívocos em Volta Redonda, né? Alguns deles, inclusive, muito bem cobrados pela torcida presente, mas é aquilo. No final, essa velha camisa que nos faz tão apaixonados levou aquela partida para um final tão inimaginável que, sinceramente, até agora tenho dúvida que tenha acontecido. Pois é. Na semana passada, nós fizemos coro aqui, vamos dizer, com 110% da crônica esportiva tricolor, né, criticando o Fernando Bob. O Fernando Bob teve uma apresentação muito, não vamos dizer uma atuação espetacular, mas teve uma atuação de razoável para boa, ajudou bem no combate e na transição. E eu queria que vocês fizessem uma análise de alguns jogadores que eu acho que estão em evidência e que talvez sejam importantes nessa engrenagem que pode levar o Fluminense a encontrar os trilhos. O primeiro é exatamente o Diogo que você falou, e eu queria que você também falasse um pouco do Diogo. O que representa o Diogo nesse time? É o leão mesmo? Eu acho que é o leão, o cara que faz muita diferença, que muda a química do time. Bom, eu sempre gostei do Diogo e acho que ele deveria ter tido mais chances aí nos últimos tempos do Fluminense como titular. E, de fato, ele fez esses dois últimos jogos muito bons. Inclusive, o passe para o Fred, dar assistência para o Rafael Sobas fazer o segundo no Morumbi, foi do Diogo. Um cruzamento bonito dele. Entendo que nem é muita função dele, ele é mais do combate, mas conseguiu ir à frente e mostrar isso. Eu já admirava o Diogo já desde a época do Figueirense, que ele jogava no Figueirense, que perdeu a Copa do Brasil para a gente. Ele era titular daquele time do Figueirense. Enfim, eu acho que é um jogador importante. Sim. Um outro que eu acho que está sendo, com certeza foi fundamental nessas duas partidas, e entrando no segundo tempo. Jogador que chegou extremamente desacreditado no Fluminense, também era uma outra quase unanimidade, só que era uma quase unanimidade ao contrário, que era o Sobis. Né? O que a gente pode esperar do Sobis, PC? Olha, eu critiquei a contratação do Sobis. Eu escrevi isso, inclusive, no dia do jogo do Morumbi. Eu escrevo logo após o jogo. Escrevi que esbravejei na frente da TV quando o Sobis entrou e queimei minha língua porque ele foi lá e fez o gol da vitória. E não esbravejei no sábado quando ele entrou, mas não estava acreditando também que ele ia entrar e fazer 2 gols, enfim, mudar o jogo. Estrela esse cara tem, né? Porque no Inter ele entrou e fez o gol do título da Libertadores, sem ser titular, e agora está mostrando no Fluminense também, né? Que entra e faz gol. É o que a gente quer de um atacante, né? Pois é, não jogou bem, o Paulo, mas é um cara decisivo, né? Agora, você acha que a gente pode esperar mais dele, ou seja, que ele possa render daqui para frente como titular? Olha, tecnicamente falando, sim. Assim como o PC, eu não cheguei a comentar sobre o tema, mas me preocupou muito a vinda do Sobis pelo fato dele ter sido praticamente dispensado do time no qual ele era um grande ídolo. Isso realmente me acendeu um sinal amarelo. E ele teve um início tíbio no Fluminense. A gente tem que reconhecer um início com certa luta. Ele teve uma partida, ele fez um gol contra o Ceará, se não me engano, ele mostrou uma razoável aplicação. A gente tinha dúvidas sobre o futuro físico dele, né? Enfim, o Fluminense, nesse momento, é um time ainda de acertos e ajustes. E eu acho que o Sobis, ele se encaixa nesse perfil. Ele não é um jogador veterano, né? Ainda não chegou a essa faixa dos veteranos, quer dizer, é possível que ele ofereça, eu creio que essa partida de... Gente, quem não se empolgar com essa partida de sábado não se empolga com mais nada. Então, ele tendo feito 2 gols daquele jeito e o golaço que ele fez, que iniciou a reação, pode ser que isso incense nele uma perspectiva melhor. Pelo menos a gente espera, até porque o Fluminense está precisando disso no ataque. Bom, tricolores, cavalheiros, senhoras, senhoritas, nós vamos ainda falar de outros dois nomes, o Bob, Fernando Bob, e o Lanzini. Talvez a nossa grande esperança daqui para frente, mas nós vamos falar no próximo bloco, porque o nosso tempo encerrou e nós voltamos em seguida.